Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula do canal Biologia Minha Prova, hoje com a matéria de genética, mais objetivamente sobre a herança sexual. Hoje iremos falar sobre os cromossomos alossomos. Até agora falamos de genes que estavam situados basicamente nos autossômicos ou autossomos. E agora vamos falar sobre cromossomos sexuais. Começamos nossa aula então com os cromossomos sexuais. O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter uma porção encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Esses genes são chamados genes holândricos. Observe na figura abaixo que parte do cromossomo X não possui alelos em Y, isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga. Então, o que significa que entre os dois cromossomos existe uma região que não há correspondência. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar a região homóloga. Se você observar, vamos fazer essa linha na altura correta. Você observa comigo, até essa região aqui, ó, vamos dar um destaque a essa região. Somente esta região é a chamada região homóloga, ou seja, os genes que existem em um também existem no outro. Porém, se você observar a região inferior, essa região aqui embaixo é uma região onde nós vamos encontrar, vamos observar uma região, num primeiro momento, essa região aqui, que tem genes exclusivos do cromossomo sexual X, essa região em destaque em vermelho. A herança aqui é denominada herança ligada ao X, e aí citamos daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, entre outras características. Olha só, e essa região aqui, ó, essa região encurvada que o texto mencionou, é uma região do cromossomo Y, onde nós vamos encontrar a herança ligada ao Y, aquela herança holândrica, exclusiva do cromossomo Y. Então, vamos fazer uma breve recapitulação de informação. Os dois cromossomos sexuais, o X e o Y, são cromossomos importantes e tem região entre eles chamada região homóloga. Ali, os genes se pareiam. Entre uma outra região, ou existe uma outra região, onde não há homologia. Se for do cromossomo X, ali ficam os genes ligados ao X. Se for do cromossomo Y, ali ficam os genes pouquíssimos, mas ficam os genes restritos ao cromossomo Y. Genes denominados holândricos. Muito bem, então passamos para a nossa próxima tela. Nessa próxima tela, nós vamos falar de determinação do sexo. Quem é responsável por determinar o sexo? Qual dos dois sexos é o responsável por determinar se será um macho ou uma fêmea, o masculino ou o feminino? Existe regra ou então é igual para todas as espécies? É claro que não. Existe uma regra para cada determinada espécie. Obviamente que temos algumas que podem compartilhar o mesmo cromossomo sexual. Então, nós vamos ver os tipos de herança como o tipo drosófila, o protenor, o tipo abraxas, o tipo Z0 e o tipo haploide-diploide. Certamente, aqui nós temos 5 exemplos de determinação sexual que você precisa saber. Ah, mas professor, eu não sabia que tinha o tipo Z0. Vamos então ficar ligados nessa aula para não errar. É óbvio que vamos começar pela herança sexual dos mamíferos. Estamos falando da nossa herança sexual. O tipo drosófila, essa é a nossa herança sexual. Na mosca denominada drosófila e também em humanos. Veja só,
Nós temos na fêmea os dois cromossomos sexuais, o X e o X. Você pode chamar, quando há dois cromossomos iguais, de indivíduo homogamético. Por que homogamético? Bem, vamos à etimologia da palavra homo. Homo igual, gametas iguais. Então significa que o ovócito secundário, que é o gameta feminino na espécie humana, sempre terá um cromossomo sexual. Obviamente que esse cromossomo sempre será o cromossomo sexual X. Agora, se você observar o macho, ele é o heterogamético. Por quê? Porque ele vai ter um espermatozoide que vai carregar o cromossomo X e terá um outro que vai carregar o cromossomo Y, ok? Então, ele é o heterogamético, 50% de probabilidade para cada um deles, beleza? Pode ser um ou pode ser o outro. Então, vai aí o macete. Aquele indivíduo que apresentar na sua composição genética, nos seus cromossomos sexuais diferentes, este será o responsável por determinar o sexo, o heterogamético, beleza? Muito bem. Agora, o protenor, que observamos em gafanhotos, em besouros, em baratas, entre outros exemplos. Na mesma situação anterior, a fêmea, neste caso, também será XX. Logo, ela não será responsável pela determinação do sexo. Mas vocês podem observar que o macho será o X0. Eu faço aqui uma ressalva porque o 0 não é um cromossomo. O 0 é a ausência de um cromossomo. O que significa? Significa que o macho terá sempre o número de cromossomos, um cromossomo a menos. O que vai causar? Ele terá um gameta, vamos imaginar um espermatozoide, que vai carregar o seu cromossomo sexual X, e terá um outro que não carregará o cromossomo sexual, ou seja, que não vai ter nenhum cromossomo sexual. Vai depender de qual desses dois espermatozoides irá fecundar o óvulo, para saber qual será o sexo do indivíduo. Neste caso, o sexo masculino é o responsável pela determinação sexual. E agora vamos falar do tipo Abraxas. O tipo Abraxas, muito comum em aves, existem ali cromossomos o Z e o W. Agora fique ligado, vamos até mudar a cor. Por que ligado? Porque é a fêmea a responsável pela determinação do sexo. Ela vai portar, ela vai ter óvulos com Z e óvulos com W. Qual será o óvulo fecundado que vai determinar o sexo do indivíduo? Enquanto os machos sempre terão cromossomos Z no seu espermatozoide. Muito legal isso aí. Vamos à próxima informação. O tipo Z0, 0, mais uma vez, significa a ausência de um cromossomo, assim como o X0, que falamos agora há pouco. O macho é o homogamético, ele terá espermatozoide sempre carregando o cromossomo Z, e a fêmea terá Z no seu óvulo, ou então não terá cromossomo sexual no seu óvulo. Isso pode ser observado em alguns répteis. E agora o haploide-diploide, que todo mundo lembra do caso das abelhas. O haploide, o zangão, é aquele tremendo filho da mãe, aquele indivíduo que se originou por partenogênese. O óvulo virgem, sem fecundação, por partenogênese, gera um zangão. Vamos de novo. Óvulo virgem, sem fecundação, por partenogênese, gera um zangão. Partenogênese. O óvulo virgem, aquele que não foi fecundado, ou seja, o filho da mãe, desenvolverá o sexo masculino, o zangão. Os óvulos que foram fertilizados, que foram fecundados, que terão informações do pai e da mãe, vão originar indivíduos diploides do sexo feminino, dependendo
se for alimentado com a geleia real, vai desenvolver uma abelha rainha que será fértil. Se não for alimentado com a geleia real, será formada a partir disso uma operária, que é diploide, mas estéril, ok? Muito bem, então estamos aí observando os cromossomos sexuais, a determinação do sexo. Vamos para a próxima informação. A nossa próxima tela, uma melhor que a outra, porque tem muita informação nessa matéria que vocês precisam saber. Muito importante mesmo. Por quê? Porque essa matéria ela vai complementando os teus estudos. Eu estou colocando aqui fragmentos importantes da matéria que certamente vai te auxiliar. Uma atenção. Vamos observar essa atenção aqui. Nos mamíferos, é conhecido um gene presente no cromossomo Y, chamado SRY. Olha só, que determina o desenvolvimento de testículos e, consequentemente, o sexo masculino do bebê. Existe um gene lá no cromossomo Y que ele será o responsável por desenvolver os testículos. A partir de então, será formado o hormônio masculino testosterona, o que vai caracterizar o sexo do indivíduo, as características secundárias masculinizantes, ok? Então, se liga aí neste gene SRY. Uma outra observação. Da atenção, eu coloquei duas observações. A segunda: em algumas espécies de crocodilos, jacarés, tartarugas e lagartos, o sexo da prole depende da temperatura de incubação dos ovos. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, os indivíduos que eclodirem serão machos. E se os ovos forem incubados em temperaturas altas, os indivíduos serão fêmeas. Então, quer dizer, aqueles ovos incubados lá na areia da praia, que ficam mais numa temperatura superior, mais à superfície, com temperaturas altas, tendem a originar fêmeas, e as temperaturas menores tendem a originar machos. Isso é muito importante. Eu já vi uma questão na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha um gráfico e tinha que interpretar acerca dessa informação aí. Aqui eu coloquei uma fonte, eu adaptei, da Unesp 2007, adaptado, onde nós temos um gráfico com a porcentagem de machos e fêmeas, analisando também o aspecto, obviamente, da temperatura. Aqui nós observamos que os retângulos preenchidos mais escuros, em cinza mais escuros, serão machos e aquele mais claro serão as fêmeas. Observa comigo que a temperatura agora se encontra 30 graus. 30 graus. Ela vai aumentando para 32, 34, 36 e 38. O que nós vimos? Que temperaturas elevadas tendem a originar fêmeas. Vamos ver se é isso que está acontecendo aqui nesse gráfico. Vamos montar uma linha. Vamos fazer assim. Vamos pontuar uma linha. Nós estamos observando que o número de fêmeas realmente está aumentando. Observa a linha em vermelho. Agora observa a linha em azul, que tem relação com os machos. À medida que vai acontecendo, que vamos elevando a temperatura, o número de indivíduos do sexo masculino está diminuindo. E agora ficou mais clara essa informação. Então, salva aí essa informação, pensa, as fêmeas são mais quentinhas. Muito bem, vamos à nossa próxima informação. Agora, vamos falar de cromatina sexual, também denominado corpúsculo de Barr. Bem, pessoal, eu chamo a atenção que a cromatina sexual será sempre um cromossomo X inativo observado no sexo feminino.
ok? Isso é importante. A única situação que pode ocorrer do sexo feminino não ter cromatina sexual é numa situação de uma aberração cromossômica, como por exemplo em uma aneuploidia. Se for uma aneuploidia, pegamos o caso da situação da Turner, a síndrome de Turner, ok? Muito bem. O que acontece? Na síndrome de Turner é do sexo feminino, ela vai ter 45 cromossomos, dentre esses 45 há um único cromossomo sexual, um X, falta um outro, ou seja, esta mulher não tem cromatina sexual. Mas se fosse uma outra situação, que é denominada também aneuploidia do tipo trissomia, nesse caso a trissomia teria um cromossomo a mais, aí poderia ser um XXX, esta mulher teria um número de cromatina sexual superior ao normal, porque uma mulher normal tem uma cromatina sexual. Se ela for triplo X, ela terá duas cromatinas sexuais, ok? Muito bem, então é uma situação. Homens não terão cromatina sexual, XY, o X é ativo, obviamente. Se o homem for Klinefelter, que é também uma trissomia, uma aneuploidia do tipo trissomia, então ele será XXY e neste caso ele poderá ter uma cromatina sexual. Repito, cromatina sexual é um cromossomo X inativo observado no sexo feminino, ok? Em uma situação exclusiva de aberração cromossômica, poderemos encontrar essa cromatina sexual no sexo masculino e não encontrar no sexo feminino ou encontrar mais de uma no sexo feminino, beleza? Olha só, eu vou ler para vocês isso aqui. A cromatina sexual é uma estrutura formada no núcleo das células de fêmeas de mamíferos que representa um cromossomo X inativo. Vai destacando ali, ó, X inativo, também conhecida como corpúsculo de Barr. Esta massa densa aparece como uma forma de compensação de dose da dupla carga genética do cromossomo X nas fêmeas. Eu vou falar agora para vocês o que é essa história de compensação de dose. Vamos lá para a nossa próxima tela. Vamos lá então, a hipótese de Lyon ou compensação de dose. Vamos lá. Segundo a hipótese de Lyon, a inativação atinge ao acaso qualquer um dos dois cromossomos X da mulher, seja o proveniente do espermatozoide ou do óvulo dos progenitores. Alguns autores acreditam que a inativação de um cromossomo X da mulher seria uma forma de igualar a quantidade de genes nos dois sexos. Isso terá que ser provado ainda, mas é a informação que nós temos. Veja só. Se o cromossomo X é maior que o cromossomo Y, e isso é um fato, obviamente ele deve ter mais genes que o Y. Muito bem. Se as mulheres tivessem os seus dois cromossomos X ativos, teriam uma carga de genes superior ao do sexo masculino. E aí entra a hipótese de Lyon, a compensação de dose. Um desses dois cromossomos X, de origem paterna ou de origem materna, será desligado logo depois da fecundação, ok? Muito bem, então já partimos para a nossa próxima tela, que aqui está. Bem, a herança ligada ao sexo. Muito legal, a gente vai ficar um tempinho falando sobre isso, vários exemplos. Nós vamos falar sobre a herança ligada ao sexo. Quando alguém te falar, aquilo é herança ligada ao sexo, você já pode então, na tua cabeça, pensar, olha, é ligado ao X. Pode ser dominante ou pode ser recessivo. Vamos lá então à leitura. A herança ligada ao sexo é aquela determinada por genes localizados na região heteróloga do cromossomo X. Agora acabamos de ver essa informação. Como as mulheres possuem dois cromossomos X, elas têm duas dessas regiões. Já os homens, como possuem apenas um cromossomo X, pois são XY, têm apenas um de cada gene. Ou seja, não há como ter dois genes ligados ao X, só um, porque só temos um cromossomo sexual X.
Um gene recessivo presente no cromossomo X de um homem irá se manifestar uma vez que não há um alelo dominante que impeça a sua expressão. Na verdade, galera, essa é a única hipótese de um gene recessivo se expressar em dose simples. É quando esse gene recessivo estiver alocado no cromossomo X do sexo masculino. Porque o homem, como não tem 2 cromossomos X, não teria como ter 2 alelos neste único cromossomo X. Beleza? Muito bem. Essa é a herança ligada ao sexo. E agora nós vamos aos exemplos. Na espécie humana, os principais exemplos de herança ligada ao sexo são o daltonismo, a hemofilia, a distrofia muscular de Duchenne, olha só, a adrenoleucodistrofia, que é a síndrome de Lorenzo, vocês vão lembrar daquele filme O Óleo de Lorenzo, e a síndrome do X frágil. E eu estava esquecendo ali de falar pelos em gato. A gente vai ver bem legal isso aí, os pelos em gatos. Vamos começar com o daltonismo. Trata-se da incapacidade relativa na distinção de certas cores que, na sua forma clássica, geralmente cria confusão entre o verde e o vermelho. Então, geralmente cria confusão entre o verde e o vermelho. Olha só o que eu fiz ali para você. Se você é daltônico, você pode confundir essas cores. Olha só. É o distúrbio causado por um gene recessivo, localizado na porção heteróloga, aquela da região somente do cromossomo X. Então, o gene é recessivo, ok? Então, vamos ver o seguinte, ó. O que vai, obviamente, o gene dominante vai determinar a condição de normalidade. Agora, aquele clássico exemplo que eu mostro para vocês, não poderia deixar de mostrar, né? Que é você olhar uma imagem contendo cores verdes, tons de verde e tons de vermelho, com uma informação lá dentro. Você consegue observar o que está escrito lá dentro? Bem, se tu consegue de forma fácil, você não tem daltonismo. Provavelmente você não tem daltonismo. Agora, se você não consegue, para ti tudo que você está vendo tem a mesma cor, então você provavelmente é um daltônico, beleza? Professor, eu já sabia e isso não faz diferença na minha vida. Realmente, o daltônico, ele pode até desenvolver, ou melhor, ele pode até ter carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação. Por quê? Porque as cores de um semáforo, elas seguem um padrão universal. Então as cores são naquela mesma ordem e são sempre aquelas mesmas cores. Então essa pessoa não vai confundir. O que você está vendo aqui dentro é o número 29, beleza? Muito bem. Então vamos continuar a falar de daltonismo. Genótipo, isso é bem importante, ó. O genótipo e o fenótipo dos indivíduos que apresentam o daltonismo. As mulheres e os homens. Aqui, mulheres e aqui os homens. Vamos ver. Olha só. Então, o que significa? Vamos só melhorar isso aqui. Vamos melhorar porque não gostei. Agora fica melhor. Vamos colocar assim. Mulheres e homens. Se você é mulher e tu é normal para o daltonismo, então você é homozigota, você é XDzão, XDzão, ok? Muito bem. Mas se você é normal, porém portadora desse distúrbio, você, quando se fala em portador, você não porta a característica fenotípica, você só porta um gene. Então isso é sinônimo de heterozigoto. Quem é portador é uma mulher portadora, obrigatoriamente ela é XDzão, XDzinho. Se liga aí. Se eu te falasse, olha, tu é portador do albinismo, então tu é albino. Tu é portador da miopia, então tu é míope, tu é afetado. Se tu é portador de uma característica ligada ao sexo, tu é heterozigoto e normal. Não esqueça disso. E as mulheres que são daltônicas são homozigotas, XDzinho, XDzinho, ok? Para homens,
homens normais, lembrando que é ligado ao sexo, homens só tem um cromossomo sexual, X. Então, XDzão, Y, que é o natural, é um homem normal. E um único alelo recessivo, XDzinho, XY, e o gene Dzinho no X, leva à condição do daltonismo para homens. E eu te pergunto, é mais fácil homem ou mulher numa relação daltônica ligada ao sexo e recessivo, obviamente? É mais fácil o homem ou a mulher desenvolver daltonismo? É mais fácil o homem, porque o homem basta que ele herde da sua mãe este gene, sempre da mãe. Ela pode ter ou não, ela pode ser portadora ou afetada, e o menino desenvolverá essa característica. Se liga aí, ok? Se o menino desenvolver uma característica ligada ao sexo e recessiva, ele herdou da sua mãe, porque do pai ele herda o Y. Muito bem, então vamos continuar aqui na próxima tela. Isso é bem legal, um heredograma, onde nós temos aqui homens e mulheres e o preenchido, achurado, é o afetado. Se liga aí, ó, eu tenho aqui um homem afetado, beleza? Aqui tem um homem afetado e aqui também há um homem afetado. Muito bem. Então, o que acontece? Se o homem é afetado, é natural que este homem seja XDzinho Y. Ele é afetado para o daltonismo, beleza? Já a mulher com quem ele cruzou, teve filhos ou casou, enfim, essa mulher, ela é normal. Como é que eu sei que ela é normal? Ela é normal porque o símbolo para o sexo feminino, você sabe muito bem, ele não é pintado, ele não é achurado, então o indivíduo é normal. As mulheres normais podem ser XDzão, 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 XDzinho. Ela pode ser normal homozigota ou normal portadora, heterozigota. Então ela pode ser uma situação ou a outra. Nós não temos certeza. Tiveram uma menina, uma filha. Aqui está a sua filha. Essa aqui é a filha. Vamos marcar essa filha. E essa filha é normal. Então tu pode colocar que ela é XDzão. Ela é XX, sexo feminino, e tem que ser Dzão, obviamente, porque ela não é afetada. XDzão, ela herdou de quem? Ela herdou o XDzão da sua mãe. Herda sua mãe. Então, ela vai herdar do pai a única hipótese que ele tem para doar para sua filha, o X. E o X que ele doa para sua filha é o XDzinho. Então, nós temos total convicção que essa filha desse casal é normal e portadora. A probabilidade disso acontecer é de 100%. Não gera nenhuma dúvida essa situação. Essa mulher portadora cruza com um homem também normal. Então, o homem normal aqui está, XDzão e Y, e tiveram 4 crianças, sendo o primeiro um menino, depois uma menina, mais uma menina e, por último, um outro menino. O mais novo é afetado como seu avô. Bem, de quem que ele herdou este gene, o Dzinho? Claro que da sua mãe. A única situação, quem poderia doar este gene para este menino aqui afetado, seria a sua mãe. Então, ele herda da sua mãe, porque o Y ele herdou do seu pai. Muito bem. A probabilidade que a mãe tem de doar um gameta para formar essa criança é 50% para o XDzão e 50% para o XDzinho. Vejam que todos os outros 3 filhos são normais. Este menino aqui, ó, o primeiro, o filho mais velho, né, o primeiro que nasceu, então ele é XDzão porque ele é normal. XDzão de quem? Da mãe, e o Y do pai. Essas 2 meninas que o casal teve são meninas normais. Normais porque portam um XDzão. E esse XDzão que elas têm, de certeza, é de origem paterna. Vocês podem observar ali, ó. É a única situação que o pai tem para doar para essas crianças do sexo feminino. E agora, o que elas podem ter recebido da sua mãe? O XDzão ou o XDzinho. Então elas podem ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Nós não temos como ter certeza sobre essa condição, beleza? Muito bem, vamos para a próxima situação. É um exercício, fique ligado.
O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Beleza. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Então, o homem, vamos marcar isso, o homem é daltônico, então ele é X, Dzinho, Y. Ele casa com uma mulher normal homozigota. Tá? Ela é XDzão, XDzão. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Do sexo masculino e daltônico, beleza? Então nós vamos lá para a próxima tela, a gente já volta para discutir a questão do sexo masculino, decora aí, memoriza aí, e daltônico. Aqui está a resolução da questão. P de parentais, o homem que era daltônico com a mulher que era homozigota normal, XDzão, XDzão, e aqui está o cruzamento. Ó. Então, nós temos aqui uma menina, vocês podem observar uma menina, XDzão, XDzinho, probabilidade, né? Mais uma probabilidade aqui de menina XDzão, XDzinho, aqui menino XDzão, Y, e aqui menino XDzão, Y. Então, nós podemos afirmar que esse casal não terá probabilidades de ter crianças afetadas pelo daltonismo. Por quê? Porque o pai é afetado, a mãe é homozigota normal, então o pai doa para suas meninas este gene, mas que recebem da mãe o gene Dzão, logo elas serão normais. Como os meninos herdam da mãe o gene do daltonismo, e a mãe é homozigota XDzão, XDzão, em hipótese alguma, esses meninos poderiam ser afetados. Então, a letra D é a resposta dessa questão, que nós vamos voltar para você observar. 50% de chance, pois o pai é daltônico? Não, né? É zero a chance. Letra B, 100% de chance, uma vez que o pai é daltônico? Nem 50 e nem 100. 25% de chance, pois o pai é daltônico e a mãe é normal? Não. E letra D, não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Essa é a resposta dessa questão. Só para complementar essa questão, eu colocaria assim, pois a mãe é normal homozigota. Beleza? Muito bem, então letra D de Dinamarca. Vamos para a próxima tela. Tiramos dessa aqui e vamos, já resolvemos a questão e vamos aqui para a hemofilia agora. Muito bem, vamos falar de uma outra herança ligada ao sexo e recessiva. É uma doença ligada ao sexo, cromossomo X, e recessiva, tendo como principal característica o retardo no tempo de coagulação do sangue. É causada por uma anormalidade de algum dos 14 fatores de coagulação do sangue que não trabalha de maneira adequada. Como esses 14 fatores trabalham em conjunto no processo de coagulação do sangue, quando um deles falha, compromete todo o processo. Existem dois tipos de hemofilia: a hemofilia A, o fator 8, e a hemofilia B, que é o fator 9. A doença pode ser ainda classificada como grave, moderada ou leve, sendo que os casos de hemofilia leve normalmente são diagnosticados apenas na fase adulta. Muito bem, então como é que funciona a situação? Mulheres e homens em relação à hemofilia. Mais uma vez, quando é uma herança ligada ao sexo e recessiva, é mais fácil homem desenvolver tal característica do que mulheres. Aqui não é diferente, beleza? Então, mulher normal, XHzão, XHzão, mulher portadora, lembra que portadora para ligada ao sexo recessiva é a mesma coisa que heterozigota, XHzão, XHzinho, e hemofílica, que é afetada, XHzinho, XHzinho. Para que uma mulher seja hemofílica, obrigatoriamente seu pai deverá ser, porque ela herda um do pai, o pai só tem condição de ter um, então já seria hemofílico, e outro da mãe, que poderia ser portadora.
Já o homem, ele pode ser normal, XHY, e hemofílico, XHY. Se ele é hemofílico, é porque ele herdou de sua mãe. Provavelmente a sua mãe é portadora dessa condição, beleza? Muito bem, vamos para a nossa próxima tela. Aí está, um heredograma, como eu fiz lá no daltonismo, adaptado. Observe o heredograma de uma família que apresenta alguns membros com hemofilia, que são os achurados. Membros com hemofilia, que na geração 1, um menino 1, né? Aqui está a geração é a geração 1, aqui é a geração 2, e aqui os números 1, 2, enfim, significam os indivíduos dessa prole, beleza? Então, temos mais na geração 2, o indivíduo 2, que também é um menino hemofílico. O que eu fiz? Eu peguei e já fui colocando nesse heredograma, fui já preenchendo, já fiz isso antes para ficar mais bonitinho o genótipo dos indivíduos. O 1, ele é um homem, obviamente hemofílico, então ele é XHzinho, vou colocar em azul aqui, XHzinho-Y, beleza? A mulher com quem ele cruzou, ela é normal, segundo consta na simbologia do heredograma. Então, ela tem que ser pelo menos um XHzão. Ah, mas tu colocou XHzão, XHzinho, professor. Por que tu fez isso? Já vou dizer para você. Aqui na segunda geração, este menino, olha só, ele é afetado para essa condição, ok? E ele é filho desse casal aqui. De quem que ele herdou o XHzinho? Só pode ser da sua mãe, já que ele é menino e menino herda o Y do pai. Isso prova que a mãe desse menino é portadora dessa condição. Dá para provar então, é 100% a probabilidade. Na geração 2, o primeiro menino, esse que não é hemofílico, aqui número 1, ele é XHzão Y, ok? Herdou o Hzão da mãe. Já as meninas, a 2,3 e a 2,4, por que elas são portadoras desse alelo? Primeiro, que o pai só tem o X, ele é afetado, então ele ele tem como doar para as suas filhas, deverá doar o X, que é o Hzinho. Então, obrigatoriamente elas portam o Hzinho, mas a simbologia diz que elas são normais. Por que elas são normais? Porque elas herdaram da sua mãe o Hzão. Então, vem um Hzão aqui da mãe, um Hzão ali da mãe, e por isso essas duas meninas são normais, mas portadoras dessa condição. Herdaram do pai o Hzinho e da mãe o Hzão. No 2,5 aqui, que é um menino que não tem nenhuma relação familiar com esses 4 indivíduos, porque ele cruzou e tem uma pretensão de ter filho com a filha 4 da geração 2, ele é um homem normal, porque a simbologia nos mostra isso. Então vamos ver o que mais temos aqui para frente. Depois voltamos à questão. Vamos lá. Com base nos dados obtidos a partir do heredograma e o seu conhecimento sobre o assunto, marque a alternativa correta. Vamos lá com calma. Primeiro, A. O indivíduo 1,2, marca aí, não apresenta o gene para hemofilia. O 1,2 não apresenta o gene para hemofilia. Vamos voltar e olhar. 1,2 não apresenta o gene para a hemofilia. Este é o indivíduo 1,2. Diz lá na alternativa A que ele não apresenta o gene para hemofilia, o que é errado, porque ela apresenta o gene para a hemofilia. Então, essa alternativa nós já descartamos, ok? Vamos só marcar direitinho aqui, alternativa descartada. Letra B. Do cruzamento entre 2,4 e 2,5, 2,4, 2,5, pode nascer um menino hemofílico, 2,4, 2,5. Pode nascer um menino hemofílico, 2,4, 2,5. Eles podem ter um menino hemofílico, vamos ver? Ela é XHzão, XHzinho, e ele é XHzão Y. Eles podem ter um menino hemofílico? Bem, é possível ter. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa alternativa suspensa por enquanto
e logo vamos ver a resolução que eu coloquei ali na próxima tela. E vamos passar para a alternativa C. Deixamos aí um ponto de interrogação nessa alternativa B. Muito bem? Vamos à alternativa C. Simulando uma situação que tu está fazendo uma prova, por exemplo. Letra C. O indivíduo 22 herdou o gene para hemofilia de seu pai. O 22 herdou o gene para hemofilia do seu pai. Está aqui, ó. Ele, menino, herdou o gene para hemofilia da sua mãe, não do seu pai. Essa nós já podemos descartar facilmente. Chegamos aqui e descartamos a alternativa C. Letra D. O indivíduo 21 não é hemofílico, porém é portador da doença. Vamos ver. O 21 diz não é hemofílico, porém portador da doença. Vamos ver aqui. Agora achei a tela. O 21, ele não é hemofílico, porém portador. O menino poderá ser portador da hemofilia? Não. Jamais um menino portará hemofilia, ou será afetado ou não. Lembre que portador é algo do sexo feminino e é sinônimo de heterozigoto. Então, já tiramos essa informação aqui e, obviamente, já descartamos. Isso vai nos ajudando na resolução da questão. Beleza? Tira e vamos agora resolver aquela questão ali, a letra B, para a gente marcar bonitinho. Vamos deixar assim. Resolução. Então, o pai é XHY, a mãe XHzinho, que são aqueles indivíduos mencionados na letra B. Aqui está o cruzamento. E aí eu tenho aqui menina normal homozigota, menina normal portadora, menino normal e menino hemofílico, que aqui está marcado na cor diferente. Então, letra B é a resposta. Vamos ver a resposta dessa questão. Aqui está a letra B. Do cruzamento entre 2,4 e 2,5 pode nascer um menino hemofílico. Sim, poderá nascer, sem sombra de dúvidas, um menino hemofílico desse cruzamento. Aí está a resposta dessa questão. E agora vamos à nossa próxima parte da matéria. Aí está, pessoal, bem legal também. Estamos ainda falando de herança ligada ao sexo. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular rara, degenerativa e hereditária, ligada ao sexo e recessiva, cromossomo X. Caracteriza-se pela degeneração da membrana que envolve a célula muscular, afetando assim os músculos esquelético, liso e cardíaco, causando fraqueza. Tratando-se de uma doença progressiva, vai afetando todos os músculos e envolvendo posteriormente também o coração e os músculos respiratórios. A falência destes últimos representa a principal causa de morte entre os portadores desta patologia. Só para falar um pouquinho sobre a expectativa de vida de uma criança que tem distrofia muscular de Duchenne, que também é muito comum em meninos, raro em meninas. A expectativa de vida para a distrofia muscular de Duchenne é de 16 a 19 anos, em casos raros que ultrapassam os 25 anos de vida, sendo a principal causa de morte as complicações cardíacas e respiratórias. Normalmente, quando mais cedo a criança torna-se dependente de cadeira de rodas, pior é a qualidade de vida esperada para esse indivíduo. Beleza? Muito bem. Então vamos um pouquinho além. Eu quero mostrar para vocês essa próxima tela, que aqui é uma sequência de movimentos para essa criança com distrofia muscular ficar em pé. Só para você, como curiosidade, saber. Ela tem um problema na proteína distrofina, que envolve uma membrana que envolve as células musculares, as miofibrilas, e obviamente isso vai levando a uma doença degenerativa e esses músculos estriados esqueléticos, o cardíaco e o liso, eles param de funcionar. O músculo estriado cardíaco, ele também, quando ele entra em falência, não há muito o que fazer, e os músculos respiratórios, os intercostais e o diafragma também, que controlam através do bulbo raquidiano, cardiorrespiratório,
através do sistema nervoso central. Quando esses últimos param de funcionar, infelizmente, não há muito mais o que fazer. É uma doença rara, mas é uma doença que está aí para que o futuro da ciência possa progredir e conseguir cura para as pessoas que apresentam distrofia muscular, porque certamente não deve ser nada interessante observar uma pessoa com uma doença qualquer, muito menos uma distrofia muscular. Muito bem, fica aí para você que está estudando e quer ser médico, um cientista, para você se dedicar à cura, não só ao tratamento, ou melhor, à pesquisa, não só ao tratamento de doenças, e também a essa pesquisa através de vacinas e outras terapias, outros protocolos médicos, que você possa ajudar, por que não, na cura de alguma doença no futuro. Tem que ter a tua função profissional, tem que ter um objetivo e tem que ter um objetivo social também. Veja só uma criança, como é que ela fica nos movimentos, vai ficando primeiro deitada, depois ela fica de uma posição envolvendo os braços e as pernas, depois apoiando mais sobre as mãos, fica em pé, consegue desligar os seus braços do solo, fica em posição mais ou menos ereta e consegue caminhar com muitas dificuldades. Essa é a distrofia muscular de Duchenne. E agora vamos à adrenoleucodistrofia, ADL, ou síndrome de Lorenzo. É uma doença rara, degenerativa, hereditária, ligada ao sexo e recessiva, cromossomo X também. Caracteriza-se por uma alteração do metabolismo dos peroxissomos, resultando em um acúmulo de ácidos graxos de cadeia altamente longa, formada por 24 a 26 átomos de carbono no organismo, ou seja, cadeias longas de carbono, especialmente no cérebro e nas glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais. Este acúmulo está relacionado ao processo de desmielinização, ou seja, a degeneração da bainha de mielina que envolve o axônio dos neurônios. Olha só, o que vai acometer a transmissão dos impulsos nervosos e a insuficiência também desta glândula que fica em cima dos rins, a adrenal. O que você está vendo aqui, vocês podem observar, essa é a bainha de mielina, como diz na própria imagem, e esta bainha de mielina, que tem uma função de ser um isolante elétrico, então o impulso nervoso vai chegando e vai pulando de espaço em espaço, onde não há a bainha de mielina, chamado nódulo de Ranvier. Se essa bainha de mielina ela acaba por ser destruída, esse impulso nervoso acaba sendo altamente letárgico para acontecer, demorado para acontecer quando acontece. E aí vamos ver um pouco mais sobre essa síndrome de Lorenzo. Eu quero também dizer para vocês que vocês devem ter assistido, se não, assistam o filme O Óleo de Lorenzo. Tira aí umas 2 horas da tua vida, senta com calma, desliga celular e tudo mais e assista esse filme. É um exemplo de vida e certamente se você não assistiu, você vai gostar muito. E se você já assistiu, obviamente você deve ratificar o que estou falando, ok? Muito bem. O Óleo de Lorenzo é o filme. Aí está. Sobre o óleo de Lorenzo, sobre a síndrome de Lorenzo, há tratamento para essa doença, beleza? Mas cura ainda não. Agora, pelos em gatos, os gatos cálicos. A cor do pelo nos gatos é uma característica ligada ao sexo. Isso significa que a informação para a cor do pelo se encontra nos cromossomos sexuais, beleza? Os gatos possuem 38 cromossomos, 19 maternos, 19 paternos. As cores pretas e alaranjadas estão no cromossomo X. O macho só possui o X, como a gente viu agora há pouco. E por isso, só será preto, totalmente preto ou totalmente alaranjado, tipo Garfield. As fêmeas, ao possuírem 2X, podem ter genes para o preto e para o alaranjado. Por outro lado, a cor branca não está ligada ao sexo animal, apresentando-se independentemente do gênero, ou seja, são genes autossômicos e não alossômicos. Muito bem, vamos aqui está, olha que bichinho bonito. Veja só, então já
A parte branca, como vocês estão observando, o Azinho, o recessivo, não está ligado ao sexo, então um gato pode ser totalmente branco por uma questão de ser albino ou de ter um gene, os dois genes para ser somente branco, por exemplo, totalmente possível. Agora, se você tem um gatinho assim em casa, certo que ela é uma fêmea, né? Obviamente. E se você não tem, quando ver um gato cálico, chama de gata cálica, porque ela será fêmea. A única situação, a gente vai falar daqui um pouquinho, que é possível ter um gato macho cálico. Ele é anormal. Se tu tem em casa um gato cálico, ele é anormal. Ele é um aberrante. Já falo mais sobre isso. Lembra daquela história da cromatina sexual? O que é uma cromatina sexual? É um cromossomo X inativo, desligado. Se desliga bem no início, lá, logo depois da fecundação. Beleza? Muito bem. Toda mulher tem cromatina sexual. Muito bem. Até pode ser usado como identificador do sexo. Às vezes, tem pessoas que têm perfil, têm uma aparência, por exemplo, do sexo masculino, altura, robustez, mas ela é do sexo feminino. Já aconteceu em Jogos Olímpicos, por exemplo, e ter que provar que tal indivíduo, por ser maior, diferente das mulheres, era XX. E aí faz um teste de cromatina sexual. Os gatos são mamíferos, como nós também somos, podem apresentar já o gato cálico essa condição pela cromatina sexual. Nesse caso em especial, fique ligado aqui. Aqui nós temos uma mancha alaranjada, certo? Esta mancha alaranjada e todas as outras manchas alaranjadas vão ter essa constituição, como todas as células dessa gata têm. XX, ela é gata. Só que ela é XP, XA, P de preto e A de alaranjado. O vermelho X, em vermelho, XP, é a cromatina sexual. O que significa? O que significa é que este cromossomo todo aqui, ó, ele foi desligado. Então, o único cromossomo ativo é o XA. Vou fazer só uma breve correção. Professor, é o contrário. Beleza, então recomeçamos. Como a cor é alaranjada, então nós temos aqui, ó. Isso aqui, pessoal, eu acabei colocando e vou fazer uma correção em relação a isso, ó. Se aqui eu tenho a cor preta, o preto aqui é o ativo e, obviamente, o A de alaranjado é a cromatina sexual. Se aqui eu tenho a cor alaranjada, o XP, o preto, que é a cromatina, e o XA, que é o ativo. Está tudo certo, só para fazer um comentário para que não fique nenhuma dúvida. A cor alaranjada desse indivíduo, então, vou colocar numa outra cor aqui do meu pincel. Esse X aqui, ó, o XP, ele é a cromatina sexual. Então, ele é inativo. E o XA é o ativo. Então, o A é de alaranjado. Por isso que manifestou aqui a cor alaranjada, porque o XA não é a cromatina sexual e o P é desligado. Então, o fenótipo que se expressa é o XA. Aqui é a mesma situação, só que invertido em relação às cores. A mesma situação da cromatina sexual. Neste caso, o XA é a cromatina sexual e o XP é o ativo. Então, o XP, que é o ativo, representa a cor preta. E o XA, que é o ativo, representa a cor alaranjada. Essa condição só pode acontecer no sexo feminino. Então, gatos cálicos são gatas cálicas. Cromatina sexual é exclusividade do sexo feminino. Então, é por isso que gatas cálicas só podem ser fêmeas, obviamente, ok? Professor, e se eu tenho um gato totalmente preto? Pode ser macho ou pode ser fêmea? Totalmente amarelo? Pode ser macho, pode ser fêmea? Totalmente branco? Pode ser macho, pode ser fêmea? E se for cálico? Fêmea. Ok? Será fêmea, devido à cromatina sexual. A mancha alaranjada, XP, XA, o XP é a cromatina sexual, o A é o ativo. A mancha preta, XP, XA, o XA é a cromatina sexual e o XP é o ativo. Beleza? Muito bem, então vamos a mais uma informação. Nossa próxima telinha, que aqui está. A síndrome do X frágil, ainda na herança ligada ao sexo. A síndrome do cromossomo do X frágil caracteriza-se por deficiência mental e padrão de herança dominante ligada ao cromossomo X.
é causada por uma mutação do gene FMR1, que apresenta em sua região reguladora, porção 5 linhas não traduzida, uma repetição de trinucleotídeos, citosina, guanina, guanina, cujo número varia de 6 a 55 nas pessoas normais da população. Nos afetados pela síndrome do X frágil, o número dessas repetições de citosina, guanina, guanina é superior a 200, constituindo a mutação completa. Quando o número de trinucleotídeos de repetição citosina, guanina, guanina está entre 55 e 200, tem-se uma pré-mutação. O quadro clínico é hiperatividade, déficit de atenção, transtorno de espectro de autista, face alongada, orelhas grandes de abano, mandíbula proeminente, macroorquidia, que são testículos grandes, entre várias outras características. Eu quero fazer uma observação. Terminamos aqui falar sobre essa síndrome do X frágil. Eu fiz questão de falar sobre ela porque ela é dominante, ao contrário das outras que vimos até agora, que são recessivas, para você não ficar pensando que toda herança ligada ao X é recessivo. Não, também tem casos de dominância. Mas eu queria voltar a falar um pouquinho sobre os gatos cálicos, só para fazer um breve comentário, para completar essa informação. Quando eu te disse que o gato macho cálico, se ele for macho cálico, a única situação seria essa aqui, ó. X, X, Y. Ele poderia ser X, XY. E aí, portar um alelo P de preto e um alelo A de laranja. E neste caso, ele seria um gato, como falei para vocês, anormal, que teria cromatina sexual como fêmeas e teria um cromossomo a mais. Ele seria um gato Klinefelter. Meu Deus do céu, professor! Acabo de descobrir que o meu gato, agora eu compreendi tudo porque que o meu gato é desse jeito. Ele é Klinefelter, tem um cromossomo a mais, tem cromatina sexual. Só essa é a condição para que teu gato possa ser cálico e do sexo masculino. Tem algumas outras situações de mutação que pode acontecer, por exemplo, em células somáticas ou até mesmo casos de hermafroditismo, mas aí meramente são situações muito raras. Mais certo de ser ou de ter um gato na tua casa do sexo masculino e que seja ele um Klinefelter. Ele é estéril, viu? Ah, não, sim. Muito bem, agora vamos a mais uma informação. Aqui está. Ela é a herança condicionada pelo sexo. Herança condicionada. Olha só, pessoal, antes era ligada ao sexo, agora é condicionada. Certos genes, mesmo não localizados em cromossomos sexuais, portanto autossômicos, não é sexual, expressam-se de forma diferente em machos ou em fêmeas. Isso se deve, em muitos casos, à presença de hormônios sexuais, em concentrações diferentes nos dois sexos. Veja o caso da calvície, ou seja, veja o caso da calvície. O alelo que expressa essa condição funciona como dominante nos homens, bastando uma cópia para causar a calvície, basta um, mas pode ter dois, e nas mulheres age como, não é recessivo, age como recessivo, sendo necessário estar em homozigose para que o caráter apareça. Observe o quadro, cuidado, ó. Homens, tá? Cesão, cesão, homem calvo. Cesão, cesão, mulher calva. Cesão, cezinho, homem calvo. Mas a mulher não será calva. Por isso que se diz que na mulher age como recessivo, ok? Mulheres heterozigotas são normais. Homem cezinho, cezinho não é calvo e mulher cezinho, cezinho também não é calva. Tem a ver com a situação do hormônio testosterona, beleza? Então, não fique preocupado se o teu pai tem calvície, meu filho às vezes se preocupa, a probabilidade existe, ela é grande, mas não quer dizer que é 100%. E também, né, vamos combinar, é um detalhe só, né? Tá bom, tá beleza, um bom detalhe. Agora, vamos falar, aí está, da herança restrita ao sexo.
Professor, não é a mesma coisa? Não. Antes era ligada ao sexo, ao X, dominante ou recessiva, depois ela é condicionada ao sexo e por fim restrita ao sexo. Dizemos que uma herança é restrita ao sexo quando está relacionada ao cromossomo Y, na sua porção não homóloga ao X. É restrita porque só ocorre em homens, pois as mulheres não possuem Y. Os genes localizados no cromossomo Y, como já falamos, são chamados de holândricos. Holo é todo, andros masculino. Então, temos aí uma situação importante que é a hipertricose auricular. Hipertricose auricular. Vou fazer uma observação aqui para tirar da tela. Aqui está a hipertricose auricular. Professor, o que seria uma hipertricose auricular? Bem, pessoal, só deixa eu fazer uma breve informação aqui, porque está aparecendo a tela ainda lá da herança da calvície. Aí, muito bem, nós vamos tirar essa condição e vamos deixar bonitinho agora. Aí está, senão você vai se confundir. O que é uma hipertricose auricular? É ter pelos nos ouvidos. E no nariz também, né? Mas auriculares são as orelhas. Muito pelo nas orelhas. Se o teu pai tem, tu terá. Menino. Se a tua mãe... Ah, mãe, não. Calma lá, professor. Teu avô paterno tem? Teu pai tem? Você também terá, menino. Não tem como não. Isso é herança restrita ao sexo. Bem, eu estou controlando o tempo para não me tornar demasiadamente prolongado na minha aula, mais ou menos 1 hora de aula, um tempo suficiente, um período e um pouquinho mais para falar sobre herança ligada ao sexo e outras informações. Espero que você tenha aproveitado mais uma vez essa aula e aí, como sempre, encerro as minhas aulas dizendo valeu e até mais. Tchau, tchau.